Amém, irmão? Um tempo só, irmão. Um tempo só. E tudo aqui terminou. Um tempo só. E tudo aqui acabou. Se Deus nos der graça e saúde, ainda assim, por mais saúde que nós tenhamos, eu ouso dizer que daqui a 50 anos, a maioria de nós já não estará mais aqui. 50 anos, a maioria de nós não estaremos mais aqui. Ainda que gozemos de perfeita saúde, com 100 anos, nenhum mais de nós estaremos aqui, daqui a 100 anos. E onde é que estaremos? Onde é que estaremos? Onde estará a nossa alma? Com quem estaremos? Que sentimento teremos? Hoje estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, sendo trabalhado por Deus, recebendo de Jesus, recebendo dos céus, durante o louvor, na adoração, com esse sentimento alegre de ter Deus e a presença de Deus. Mas daqui a 100 anos, onde que nós estaremos? Onde estaremos? Se não buscarmos, se não de fato aceitarmos Jesus como o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Amém? Então é importantíssimo que a gente leve o evangelho a todas as crianças, aliás, a todas as pessoas, a todas as criaturas, a todos. A Bíblia diz: pregar o evangelho a todos, porque só existe um caminho que pode nos dar a vida eterna, e esse é Jesus. Amém? Agora rapidinho, pega a tua Bíblia na mão, abre ela comigo aqui, uma palavra, vou ser bem sucinto, se Deus me permitir, o Espírito Santo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Quando o pastor Patrício falou aqui, e é verdade, eu lembro que um dia nós estávamos numa reunião, uma luta, o grupo aí do Ramos da Videira, e ele falando: porque trabalhar com homens é difícil, né? Trabalhar com homens é difícil. Bom, vamos ficar de pé todo mundo, então já meia dúzia, a metade já levantou, vamos levantar a outra metade. É difícil, é difícil, é difícil. Eu me dei um estalo assim, eu disse: pastor Patrício, vamos mudar essa palavra? Não vamos falar que trabalhar com homens é difícil. Vamos dizer assim: trabalhar com homens é desafiador. Porque quando a gente diz que é difícil, já dá um ar de desistência. É difícil, então não tem que fazer. É difícil, então não vou lutar. É difícil. Nós mudamos, e com a mudança da palavra, nós não mudamos só uma palavra, nós mudamos todo um pensamento, mudamos todo um posicionamento. E a partir daquele dia, né, pastor Patrício? Foi mesmo a partir daquele dia, as coisas destravaram e Deus começou a trabalhar. É desafiador? Muito, continua desafiador, mas nós entendemos que Deus nos capacita a vencer os desafios da nossa vida. E o que eu estou falando isso? Porque, irmão, às vezes a gente olha para a nossa vida, para as situações, para as condições, e a gente já mesmo querendo desistir, diz: poxa, mas é difícil isso acontecer. Eu acho, Deus fazer isso é difícil. Não dê limites, não coloque limites em Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de fósforo, dizendo que Ele não pode, ou que não vai dar, ou que é difícil. Porque o que é difícil para nós, o que é impossível para nós, é muito possível para Deus, tá bom? Então, fica aí com esse exemplo da nossa rede Ramos da Videira. Não sem lutas, não sem dificuldades, mas Deus está nos dando um crescimento para a glória dele mesmo, amém? 2 Coríntios 4, 7. Olha eu de novo, 1 Coríntios aqui, ó. 4, 7. Vamos lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Feche teus olhos. Pai, fala conosco. É a tua hora, meu Deus. Espírito Santo, é o teu momento. Fala ao nosso coração. Transmite-nos o teu querer, no nome de Jesus aqui nós oramos a ti, amém. Amém, se assente, fique tranquilo, fique em paz, mas preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco hoje, essa semana, lá na nossa célula. Mas aqui é apenas um dos muitos textos, dos muitos momentos, em que Paulo ele fala sobre a falibilidade humana. E ele coloca junto à falibilidade humana um contraste com a graça de Deus, que capacita o homem falho.
Deus nos escolheu mesmo quando nós não merecíamos, para através de nós manifestar a sua graça ao mundo. Deus escolheu o homem pecador, o homem falho, o homem com defeitos, para fazer uma coisa extraordinária, para manifestar a sua graça, para manifestar a sua glória. Deus pega o incapaz e torna-o fazendo capaz. Deus pega o que não é, como a Bíblia diz, para confundir o que é, porque Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. A Bíblia diz que Deus escolheu e Deus decidiu, e foi como Ele fez. E Paulo sempre procura em suas cartas, nas suas escrituras, uma das características de Paulo, talvez podemos dizer assim, é trazer ao homem a real ciência de que não é nada, de que não somos nada, de que não podemos nada, e que tudo vem de Deus, e que tudo vem dele, e é por ele e para ele. Paulo sempre está falando, e aqui mais uma vez, ele fala sobre isso, quando ele diz ele fala sobre um vaso que tem um grande tesouro. Ele diz, nós temos então este tesouro. Ele fala de Jesus, ele fala do Espírito Santo, ele fala das coisas de Deus, ele fala dos dons, ele fala dos talentos, ele fala de tudo aquilo que Deus é e representa e que acrescenta em nós. Mas ele diz, nós temos um tesouro em um vaso de barro, para que nós nunca nos esquecemos de que a glória que em nós é revelada não é nossa, mas é de Deus. Nada do que fazemos, nada do que somos, não fazemos. Deus é quem faz, Deus é quem opera através de nós, Deus é quem a realiza através da nossa vida. Ontem eu ouvi um pastor americano pregando aqui em Araucária, no Café da Plear, e ele falou alguma coisa que me chamou muita atenção, quando ele falava sobre isso, porque ao final de tudo, nós somos apenas o barro. Eu quero falar sobre isso. O barro que faz o vaso, ou o vaso que é o barro, para que nós possamos compreender quem nós somos de verdade, quem Deus é e o que Ele está fazendo, e como Ele pode, Deus pode, pegar o barro cru, o barro natural, e transformá-lo em algo de valor para a glória de Deus, para que nós possamos ser aptos a ser usados por Deus como este vaso, nós o vaso, nós o barro, para que possamos ser aptos a sermos usados por Deus. Nós precisamos, hoje eu quero falar aqui de pelo menos 4 situações ou 4 condições que nos capacita, que nos torna elegíveis a ser usados por Deus, a sermos trabalhados por Deus, a sermos conduzidos por Deus. A primeira condição para que o vaso seja usado, para que o vaso seja útil, para que ele seja utilizado, para que o barro seja alcançado, a primeira condição é que o barro precisa ser barro. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Primeira coisa, para que o barro possa ser usado, é ser barro. O barro, quando ele é escolhido, não há expectativa no oleiro, naquele que vai escolher, o que vai mexer no barro, de que o barro se aprimore sozinho. Não há expectativa no oleiro em encontrar um meio vaso. Não há expectativa no oleiro em encontrar um barro preparadinho, bonitinho, algo assim mais legalzinho, que já esteja quase que se formando sozinho. O oleiro não procura isso, porque ele não está atrás de algo que não existe. A primeira coisa que o barro precisa para ser escolhido e usado por Deus, para ser este vaso que será cheio, é ser barro. Ou seja, ele precisa ser aquilo que ele é, naturalmente barro, maleável e comum. Pastor, do que o senhor está falando? É claro que o barro é barro, mas preste bem atenção, porque esse pastor ontem ele falava sobre isso, e ele trouxe uma ideia que me chamou a atenção. Porque ele disse que a ovelha naturalmente, ela produz lã. A ovelha não precisa se esforçar para produzir a lã. Ela não precisa de um momento especial, ela não precisa. A única coisa que a ovelha precisa para que ela produza a lã é estar viva. A lã virá naturalmente. Mas se alguém vir e tirar a lã da ovelha, daqui a pouquinho ela produz outro. O processo é natural.
E se alguém tirar de novo, ela vai produzir de novo. E se tirar outra vez, produz outra vez, ela é uma ovelha, o processo é natural. Ela vai produzir lã, porque é o que ela é. Não vai mudar, é a sua essência. Mas a vaca não produz lã, mas a vaca produz leite. O processo natural da vaca é produzir leite. E se você tira o leite da vaca, no outro dia ela produz de novo. Há algumas situações em que se tira o leite de manhã e depois tem que tirar de tarde de novo, porque ela já está produzindo de novo, é um processo natural. Ela não precisa fazer nada além de estar viva e se alimentando, e naturalmente ela vai produzir leite, porque a vaca produz leite. Da mesma forma em que a ovelha produz lã, da mesma forma em que a vaca produz o leite, nós que somos homens, nós homens e mulheres que nascemos do pecado, nós somos produtores de pecado. É um processo natural. Um homem produz o pecado como a ovelha produz a lã. O homem produz o pecado como a vaca produz o leite. E Jesus vem hoje e tira o nosso pecado. E amanhã nós temos um novo, já fizemos um novo. E depois amanhã ele vem e tira de novo. E no outro dia nós já temos um novo. É processo natural, porque o barro, ele é o barro, é a sua essência, é aquilo que ele é. Nós somos hoje aqui destituídos de Deus, sujeitos a esta carne, sujeitos à carne que está corrompida. Nós somos como a ovelha que produz a lã, produzimos pecado, porque é o natural. Mas a parte bela disso tudo que eu estou falando hoje é que a primeira coisa, eu volto no início, a primeira coisa que o barro precisa para ser elegível, a primeira coisa que o barro precisa para que ele possa ser escolhido é ser exatamente o que ele é, do jeito que ele é. Então todos nós podemos ser elegíveis a ser encontrados e escolhidos pelo grande oleiro, porque nós só precisamos ser aquilo que nós somos. Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Sou barro, é só barro. É só barro, e por isso que ele diz: temos um grande tesouro em um vaso de barro, porque é só o que eu sei fazer, é só o que eu tenho. Nós somos isso, um poço de vaidades, um poço de pecados, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, quando olha para nós, Ele nos aceita exatamente do jeito que somos. E para o problema do pecado, Ele enviou Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e pelo sacrifício de Jesus, nós somos perdoados, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor me alcançarão todos os dias da minha vida. É por Ele. Nós só somos barro, míseros produtores de pecado, dia após dia, sempre pecadores, e a graça do Senhor sobre nós, todos os dias, nos tornando elegíveis ao processo de Deus, nos tornando aptos a estarmos em Deus, a graça do Senhor que se renova todas as manhãs, o sacrifício de Jesus, para quando nós nos arrependemos, o perdão dos céus sobre nós, para nos manter ligados na videira verdadeira. O barro só precisa ser barro. Sabe, às vezes as pessoas, elas querem melhorar um pouquinho, ela quer se auto-melhorar um pouquinho. Quando imagina o barro está lá e o oleiro vem: eu vou levar você, e o barro diz: não, eu não estou pronto, eu não estou pronto, ainda nem fui amassado, como é que chama? Quando amassa barro, eu nem comecei, eu estou muito informe aqui, eu não tenho forma definida ainda, eu estou tentando mudar um pouco a minha forma, eu estou tentando ainda melhorar um pouco o que eu sou, eu estou tentando ainda ser um barro melhor. Por melhor que seja, vai continuar sendo o barro. Por melhor que seja, vai continuar sendo igual. Por melhor que seja a lã, a vaca, por melhor que seja a vaca, a única coisa que ela vai poder fazer é produzir mais leite. Por melhor que seja a ovelha, a única coisa que ela vai poder fazer é produzir mais lã.
Por melhor que o homem tente ser por si mesmo, a única coisa que ele consegue fazer é produzir mais pecado. Porque quando nós queremos melhorar por nós mesmos e achamos que evoluímos por nós mesmos, nós já produzimos a soberba, nós já produzimos o orgulho, nós já produzimos a vaidade, porque nós achamos que agora estamos um pouco melhor, porque pensamos que somos um pouco maior, e o barro olha para si mesmo e se julga melhor do que outro barro, estando os dois juntos no mesmo lamaçal. O Senhor olha para o barro, a primeira coisa que nós precisamos, e isso é importante que a gente entenda. Tem um amigo, sempre falava para ele para vir para Jesus, vamos para Jesus, cara, vamos para Jesus, vamos com a gente, vamos para a igreja. E ele dizia, eu vou, cara, eu vou, mas agora não. E eu disse, por que não? Não dá, cara, eu sou tudo errado, ele dizia. Eu sou tudo errado, cara, eu sou tudo errado. Eu disse, mas cara, vamos. Jesus falou, não, deixa, eu vou melhorar um pouquinho, e daí eu vou. Eu tenho que resolver umas coisinhas, daí eu vou. E eu disse para ele, você não vai nunca. Porque você não vai conseguir melhorar nada sozinho. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Porque se nós pudéssemos fazer alguma coisa sozinho, Jesus não precisava vir morrer numa cruz. Se nós tivéssemos competência para fazer algo a nosso respeito sozinhos, olha que irmão. Depois eu chego lá. Vou deixar aqui no começo. Se nós pudéssemos fazer, mas a beleza é que nós não precisamos fazer nada. A única coisa que precisamos é ser encontrados, porque quando o grande oleiro nos encontra, ele nos coloca em um processo, e aí sim, ele é que dá uma nova forma, um novo modelo, é ele quem faz as coisas diferentes, e é o segundo passo aqui de hoje, para que eu possa ser elegível e ser usado. A primeira coisa é ser barro, homem pecador, é ser o que eu sou, é estar do jeito que eu estou, vir para Jesus do jeito que eu sou, o barro que eu sou, sem forma definida. Mas depois, na segunda condição, é aceitar ser moldado. O barro em seu estado original não tem valor. Olha aqui, irmão. Deus usa, eu vou falar de novo essa frase. Deus usa a qualquer um, mas não de qualquer jeito. O barro, ele precisa ser trabalhado. Em seu estado original não vale muito, mas quando ele é encontrado e trabalhado por mãos habilidosas, seu valor cresce bastante. Não pelo que ele é, mas pelo que ele está se tornando. São as mãos habilidosas do oleiro que imprimem um valor ao vaso. Olha aqui, ó, o barro, pega o barro informe, pega o barro sem valor nenhum, então ele leva até a sua olaria, e ali ele começa com mãos habilidosas, ele começa a trabalhar o vaso, e começa a dar uma forma diferente, e começa a colocar um formato diferente, de maneira que quando ele termina o serviço, aquilo que era apenas um barro sem valor, deixado no lamaçal, não é mais o lamaçal o seu lugar, agora ele encontra um novo espaço, é o mesmo barro, é a mesma coisa, mas o modelo é diferente, mas foi moldado agora, mas foi transformado agora, alguma coisa mudou, e porque ele mudou, agora ele tem uma utilidade diferente, e porque ele mudou, agora ele tem um lugar diferente, e porque ele mudou, agora ele tem um valor diferente, mas ainda é o barro. Se nós pegarmos, irmão, me ajude aqui, quem é bom de matemática aí? Então me ajude aí, cara. Se nós pegarmos aí um quilo de barro, 1 quilo, e com esse quilo de barro você faz um vaso, o oleiro vai fazer o vaso com 1 quilo de barro. No final das contas, quantos quilos vai ter esse vaso, irmão? Hã? Quantos quilos, gente? 1 quilo, claro. É 1 quilo de barro, continua o mesmo barro, é a mesma quantidade, é a mesma coisa que foi tirado do lamaçal. A única coisa que mudou é o modelo, o formato, porque na essência é a mesma coisa. Olha aqui, irmão, Deus pega a gente lá do barro, e daí ele traz, e nós já aceitamos Jesus e batiza, e Deus começa a fazer uma coisa diferente, e a gente começa a ficar diferente.
E a gente começa a mudar o nosso jeito de falar. E Deus começa a mudar o nosso jeito de pensar. E Deus começa a mudar até o nosso jeito de vestir. A mulher que usava a sainha muito curtinha, já põe uma sainha mais longa, já cuida do decote. O homem já põe, né, no nosso caso, que não é pastor Patrício, uma gravatinha. Já começa muda o jeito de falar. Algumas palavras já não saem da nossa boca. As coisas já estão ficando diferentes. O oleiro já está mudando. O oleiro já está trabalhando. Mas na essência ainda é o mesmo barro. É o mesmo barro. É o barro que saiu de lá do lamaçal, mas agora foi trabalhado pelo oleiro. E porque ele foi trabalhado pelo oleiro, agora ele tem um valor diferenciado. Agora as pessoas respeitam. Agora há respeito na família. Agora tem honra. Agora ele é bem visto. Agora é uma pessoa, é perceptível a diferença, é perceptível a mudança. Tem um valor diferente aí, mas não é pelo que o barro tem, não é pelo que o barro ofereceu, não é pelo que o barro fez, mas é pelo que o oleiro imprimiu com as suas mãos naquele barro que antes não tinha valor. De maneira que o valor final não é o que o barro tem, mas é o que o oleiro fez. Ser moldado para ser elegível e ser para que o tesouro dos céus possam ser depositados. É preciso que haja um processo de modelagem. É preciso que haja um processo de mudança. É preciso que haja um processo de verdadeira e permanente transformação. Olha aqui, nem falei isso de manhã. Sabe como é que faz vaso de barro? Alguém já fez, já viu? Eu conheço mais ou menos. Mas o processo básico é pegar o barro, colocar na roda ali do oleiro. É como faz o tijolo, é mesmo o processo do tijolo. Coloca ali numa forma e molda ele, amassa primeiro para ele ficar mais fortinho, e depois coloca ali, acrescenta algumas coisas, algumas situações, e muda, olha que coloca um modelo diferente no vaso. Mas a mudança já aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu, irmão? Se você coloca o vaso aqui, o barro, e o oleiro trabalha. Você já viu? Alguém já viu o processo? Já viu na televisão, na internet? Procura você ver. Ele molha as mãos e gira aquela roda, e ele vai com as suas mãos, conforme ele vai colocando, ele vai abrindo o vaso, e vai fazendo um buraco, e vai fazendo aqui, e depois mexe de novo, e no final do processo, aquilo que era só um montinho de barro, é um vaso bonito, já está modelado ou não está? Gente, me ajude, está modelado ou não está? Isso, vou dar uma colinha para vocês. Está modelado. Está modelado. É o mesmo, já está de um jeito diferente? Sim. E já é permanente? Não. Existe um último processo para que a mudança seja permanente, para que a mudança seja, para que o vaso possa ser usado de verdade. Ele precisa passar por onde? Pelo fogo. É o processo. Porque não apenas só começar a mudança, se parar na metade, não importa o que Deus já fez, não importa o que já aconteceu, Ele vai levar, porque a mudança, ela precisa ser permanente. Permanente. Tem que mudar de verdade. Tem que deixar Deus mudar o pensamento, o posicionamento, as palavras da boca. E às vezes precisa ir para o fogo. Tem gente que foge do fogo. Nós estamos aí num jejum da vitória, 21 dias, jejum da vitória. Deus nos deu, o cara sabe que o bicho vai pegar no jejum, ele foge. Tem que orar, buscar a presença de Deus, tem que ler a Bíblia. O cara sabe o que tem que fazer, faz aqui, foge. Vai na célula, foi batizado, tem que fazer as escolas. Mas escola é difícil, é quente demais. Foge. E
depois, quando dá tudo errado, ele diz: ai, não sei o que aconteceu, estava indo tudo bem. Estava indo tudo bem. Mas você fugiu do fogo, fugiu do jejum, fugiu do culto de oração, fugiu da intimidade com Deus, fugiu da presença de Deus, porque é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo queimando em mim, é que faz solidificar aquilo que Deus planta e semeia na minha vida, o modelo, os moldes do Senhor, para que seja permanente. Para que a mudança seja real e permanente, é preciso passar pelo fogo, mas o barro ele precisa primeiro ser barro natural, e depois ele precisa ser moldado. E a terceira coisa assim, o vaso precisa ser cheio. Olha aqui, temos um tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, só barro. Melhorou um pouquinho porque o oleiro botou a mão. Melhorou um pouquinho, tornou-se utilizável porque o oleiro deu um jeito. Mas agora ele precisa ser cheio. Para ser cheio é preciso ser escolhido. O vaso escolhido, o vaso que está terminado, disponível e esvaziado. Olha aqui, irmão. Não dá para colocar no vaso. Aliás, não dá para encher vaso cheio. Para você colocar alguma coisa em se esse copo está cheio de água e eu quero colocar nele uma Coca-Cola, o que eu tenho que fazer, irmão? Tem que jogar água fora. Jogar fora a água. Porque senão não vai caber a Coca-Cola. Se o vaso está cheio, ele não pode ser enchido. Para que o vaso seja elegível para ser usado, ele precisa estar esvaziado. Olha aqui, irmão. Mas às vezes, o oleiro trabalhou tanto no vaso, o oleiro caprichou no vaso, e ele imprimiu com a sua habilidade um formato lindo. E o vaso agora mudou, agora ele é diferente. Agora as pessoas olham para ele e dizem: meu Deus, como você mudou. Meu Deus, você está lendo tanto a Bíblia, como você está sabendo, agora você está conhecendo de Bíblia mesmo, hein? As pessoas olham para o vaso moldadinho, bonitinho, ele diz: não, agora eu estou vendo que Deus está na tua vida. E o vaso, que nem terminou de ser pronto ainda, ele já está cheio, ele já fica soberbo. A vaidade. Aí a gente começa a nos encher de nós mesmos. A gente começa a ficar cheio de nós mesmos, porque nós olhamos as nossas habilidades e dizemos: olha como eu estou pregando bem. Olha como agora eu já sou um bom líder de célula. Olha como agora eu sou um bom músico, estou tocando bem. Olha como Deus mudou a minha vida, o meu casamento já está restaurado. Olha como agora Deus mudou a minha vida, consegui um emprego top, Deus me abençoou. Olha como agora as pessoas já estão me respeitando, já estão me olhando diferente, porque eu estou tão bonito. E então às vezes o vaso pronto, preparadinho, não pode ser usado, porque ele já está cheio de si mesmo. A Bíblia nos ensina, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, se queremos ser cheios de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que pensamos que temos e somos, porque no final de tudo nós não somos nada a não ser o barro. Somos essencialmente o barro. Ainda os produtores de pecado, como a ovelha produz a lã, nós ainda estamos produzindo pecado, nós ainda somos iguais, ainda somos da mesma forma, passamos por um processo de mudança, passamos por um processo de transformação, mas não deixamos de ser ainda o mesmo barro. Mas quando nós aceitamos e decidimos ser esvaziados e nos esvaziamos de nós mesmos, então Deus começa a derramar sobre nós os seus tesouros.
Então os tesouros dos céus começam a nos encontrar, e Deus vai nos dando os dons, e Ele nos dá os talentos, e Ele começa a trazer a revelação da sua palavra para a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus encontra um lugar no nosso coração, não para ser apenas um visitante de alguns minutos, alguns momentos na semana, mas para ser um morador, para estar conosco todos os dias, como Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O tesouro chamado Espírito Santo de Deus, que quer habitar em nós, que a Bíblia diz: somos o templo do Espírito Santo, mas para que Ele cresça, é importante que eu diminua. Ser cheio, para ser cheio de Deus, eu preciso estar vazio de mim. Eu preciso reconhecer que sou apenas o barro, reconhecer que não posso nada. Paulo estava fazendo isso quando ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele disse: eu não passo de um vaso de barro. Miserável homem que sou, apenas um comedor de feijão, produtor de pecados. Então ele orou ao Pai, e ele disse: Deus, tira de mim este espinho, um espinho na carne, algo que o afligia e o envergonhava. Ele disse: tira de mim. Mas Deus respondeu e dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o barro, um tesouro no vaso de barro, o tesouro celeste, o tesouro de Deus em vasos de barros falíveis como nós somos. E para encerrar aqui, a última coisa: depois de ser cheio, é importante permanecer cheio. Um tesouro não depende do vaso para ser valorizado, mas o vaso depende do tesouro para conservar o seu valor. Olha aqui, irmão, o vaso era só barro, tinha um valor. Aí virou um vaso, o oleiro trabalhou, ficou bonitinho. Preste atenção aqui, irmão, preste atenção. O oleiro trabalhou, agora é um vaso bonitinho, tem outro valor, já vai para a prateleira. Alguém já interessa, talvez até em pagar algum valor. Mas depois você pega aquele vaso e enche ele de moedas de ouro. Quem gostaria de ganhar um vaso de moedas de ouro, irmão? Levanta a mão. Isso. Quem não levantou, não quer, não ganha. Quem gostaria de receber só um vaso de barro aí, para você levar para casa aí? Deus, o que é um vasinho? E quem é que quer levar um punhado de barro para casa hoje? Aí, ó. Eu vou pegar ali fora, já vou dar para você um punhado de barro aí. Você pode levar. Irmão, você pode leiloar um vaso de barro cheio de moedas de ouro, e as pessoas estarão dispostas a pagar um alto valor. Mas não é por causa do vaso, é o tesouro que está dentro que dá valor para o vaso. Depois aquele vaso ele vai ser guardado junto com os outros tesouros. Ele estará em um lugar preparado, em um lugar diferenciado, guardado junto com joias, guardado junto com ouro, guardado junto com prata. Aquele barro que um dia estava lá no lamaçal, agora está ocupando um lugar todo especial, protegido e guardado. Mas não é porque ele é um vaso especial, não é porque ele é um barro diferenciado, mas é porque ele tem um tesouro dentro dele. O tesouro é precioso demais, e é por isso que onde o tesouro vai, o barro tem que estar junto, o vaso está junto, porque ele tem um tesouro precioso dentro dele. Mas se o vaso perder o tesouro, mas se o vaso for esvaziado, então não há mais motivo de ele ser guardado dentro do cofre. Mas se o vaso é esvaziado, então não há mais motivo de ele estar em meio às joias preciosas. Se o vaso é esvaziado, ele volta a ser apenas um vaso de barro comum, com um valor comum, como qualquer um outro.
Quando Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 4:7, ele disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele não estava apenas nos diminuindo, ele estava revelando que nós somos o que somos, falíveis como somos. Mas Deus tem um plano e um projeto de depositar em nós os seus maiores tesouros. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e ele falava de uma outra pessoa. E ele dizia: pastor, como é que pode? Porque essa pessoa é assim, assim, assim. Começou a falar dos defeitos da pessoa. Porque ela é desse jeito, é desse jeito. E eu ajudei ele, falei assim: irmão, você esqueceu, ele é desse jeito também. É verdade, pastor. Ah, tem mais, tem isso e isso também. É mesmo, ele faz isso aí também. E aquilo é também. Eu disse: olha, o cara é tudo errado. Olha só quantos erros. Depois eu olhei para ele e falei assim: irmão, você não fica impressionado? Por que, pastor? Sabe, cara, eu fico impressionado. Eu disse para ele. As pessoas olham para nós, veem os nossos defeitos. A gente olha para os outros, vê o defeito dos outros. E eu fico impressionado como é que um Deus tão perfeito, Ele pega homens e mulheres assim tão imperfeitos, e ainda assim Ele enche da presença, e ainda assim Ele deposita os seus tesouros, e ainda assim Ele usa. Daí eu virei o jogo. Eu falei: você lembra, irmão, aquele dia que fulano fez isso e foi uma bênção? Eu disse: é verdade, aquele dia Deus usou ele, pastor. E aquele dia que ele falou assim: não, nisso ele é uma bênção mesmo. E aqui, você lembra que ele faz aqui? Eu não sei fazer que nem eles, é verdade, pastor. Ali Deus usa ele mesmo. E eu falei assim: não fica impressionado, que top, que Deus top é esse? Que pega um barro, um vaso de barro, míseros comedores de feijão, produtores de pecado, e manda seu filho Jesus, que morre na cruz para cobrir os nossos pecados, e todos os dias perdoa os nossos pecados, e amanhã de novo, e nós produzimos um pecado novo, e Ele traz um perdão novo, e Ele nos mantém, nos sustenta pela sua destra fiel, nos deposita em nós os seus tesouros, e nos enche para a sua glória. Não é extraordinário? Não é extraordinário? Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Deus é tudo em todos. Sou eu que prego, é o barro que prega, mas é o tesouro, o Espírito Santo, que fala no coração e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. São músicos aqui que tocam, que cantam, que ministram louvor. Esse dia eu falava com outra pessoa. Eu gosto muito da voz da Sandy, filha do Chororó. Aliás, do Chororó também. O cara é afinado. Eu nunca vi um cara afinado que canta sem fazer força que nem ele. O cara é um Chororó mesmo. É um passarinho. E a filha puxou o pai. Uma voz melodiosa, uma voz suave. E uma vez eu estava olhando um showzinho dela, e ela cantando, e as menininhas, os menininhos tudo olhando o show, aquela música melodiosa, e todo mundo chorava, e eles se abraçavam. E olha, irmão, se nós estivéssemos no meio, não podia ter, se nós dessemos glória a Deus, eles não dão glória a Deus lá. Emocionadinho, com a música bonita, bem tocada, bem feitinho. Porque a música emociona. Nós somos seres musicais, a gente gosta da música. A música mexe com o nosso coração. A gente ouve uma canção, e se ela fala daquilo que nós estamos sofrendo e passando, então, irmão, meu Deus, a gente se desmancha de chorar. É emoção, é nossa emoção. Mas depois o show da Sandy acabou, e as crianças, a piazada foram embora, e as coisas aconteceram e continuaram do mesmo jeito de quando o show começou. Porque causar emoção, qualquer música consegue. Uma música bem feita, bem tocada, bem produzida, ela vai causar emoção. Mas a diferença é que quando um músico bem treinado, bem capacitado, mas ele abre a sua boca, ele começa a cantar,
A música é linda, ela mexe com a nossa emoção, mas o Espírito Santo que está fluindo através daquele louvor e daquela adoração é que entra de fato na nossa vida. E a música acaba assim, o louvor termina assim, mas a alegria permanece, mas a mudança de vida permanece, mas a paz que excede todo entendimento permanece, mas a revelação de Deus e do Espírito Santo na nossa vida permanece, porque é o Espírito Santo de fato quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que provoca a mudança, Ele que provoca a transformação. Nós aqui somos apenas um vaso de barro que contém esse grande tesouro que é o nosso Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Para que a glória não seja minha, para que a glória não seja nossa, o tesouro, ele é posto no vaso de barro. E é por isso, irmão, que às vezes nós nos sentimos decepcionados e frustrados, porque nós às vezes queremos ser o tesouro, às vezes nós queremos produzir, nós queremos fazer, e ficamos muito decepcionados quando percebemos a nossa falibilidade, quando percebemos que não conseguimos, quando percebemos que não podemos, quando o pecado vem e esfrega na nossa cara que nós somos apenas produtores de pecado. Quando a culpa vem, então nós por vezes, por conta da culpa, a culpa entra, ela ocupa um espaço no vaso e algumas moedas são retiradas. E se nós não agirmos rápido, ela vai nos esvaziar, nós ficaremos vazios, apenas cheios de culpa, apenas cheios de medo, porque ficamos culpados, porque somos apenas um vaso de barro. Mas Deus escolheu o barro, Ele fez o vaso, Ele é quem mantém, Ele é tudo em todos. Eu não sou pastor, Deus é o pastor. Ele é quem pastoreia a sua igreja e por vezes Ele usa a minha vida. Nós não somos adoradores, irmão, nós não somos adoradores. Deus é o Espírito Santo que em um momento toma o nosso coração e nos conduz a uma adoração verdadeira, porque sem a ação do Espírito Santo, nem adorar a Deus nós conseguimos. Sem a ação do Espírito Santo, nem orar nós sabemos, porque é Ele quem ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem a ação do Espírito Santo, eu posso ser o melhor pregador, posso preparar o melhor sermão, posso falar da melhor forma, mas não acontecerá milagres, não haverá mudança de vida, porque o Espírito Santo é quem opera tudo em todos. Nós somos apenas o vaso, nós somos apenas o barro, mas Deus nos escolheu para depositar os seus grandes tesouros. Fica em pé em nome de Jesus.